pessoal, aqui é o seu professor Gabriel Tessarini e nessa aula sobre metodologias ágeis e aplicação, nós falaremos sobre modelos e metodologias. Nesse mercado tão frenético, tão cheio de concorrências e demandas dos clientes que temos atualmente, pessoal, temos contextos, temos áreas do mercado que usam modelos e usam metodologias mais tradicionais e modelos e metodologias mais ágeis. Além de metodologias, um outro termo muito utilizado é o termo de framework. Antes de conhecer algumas dessas metodologias e alguns desses frameworks tão importantes, tão requeridos pelo mercado, vamos entender um pouco essa diferença. Metodologia, pessoal, fazendo a própria interpretação do latim, da definição da palavra, significa estudo do método. É um conjunto de métodos que orienta o que fazer e como fazer. São regras quase científicas, rígidas e bem definidas do que deve ser feito pelas pessoas com cada conhecimento, com cada informação dentro do contexto analisado. Enquanto framework, fazendo a própria tradução do inglês para o português, significa estrutura. Um framework, dentro do contexto de desenvolvimento de produtos, projetos e serviços, ele é um princípio, ou melhor, um conjunto de princípios e dicas de onde encaixar, de onde aplicar cada atitude, conhecimento e tarefa de trabalho. Justamente por ser um conjunto de dicas, de onde estar encaixando, de onde estar modificando cada uma dessas aplicações, cada uma dessas informações, ele acaba sendo mais flexível do que algumas metodologias. Contudo, no mercado atual, nós temos tanto modelos de frameworks quanto modelos de metodologias, todas elas importantes serem conhecidas pelos profissionais que querem atuar no mercado de desenvolvimento de projetos, produtos e serviços. Nós temos que conhecer desde os modelos mais tradicionais até os modelos ágeis. Por mais que os modelos ágeis sejam mais desejados por várias empresas do mercado, há sim diversas empresas que usam modelos tradicionais e que se dão muito bem com isso. Por isso que é importante conhecermos alguns deles. Um desses modelos mais tradicional é o modelo conhecido como cascata, o modelo waterfall. É um modelo de trabalho linear, sequencial e sistemático. Uma etapa só pode ser iniciada por uma equipe quando a etapa que tem que ser feita anteriormente for finalizada pela outra equipe responsável, independentemente da qualidade que essa etapa foi concluída, independentemente do que foi realmente entregue. Esse modelo é ideal para quando as etapas de trabalho são bem definidas, quando todos sabem o que deve ser feito e quando sabem como está o mercado atualmente. Ou seja, são cenários que devem ser conhecidos e devem ser praticamente invariáveis, não devem sofrer mudanças para que empresas que usam esse modelo consigam lidar bem com ele, consigam executar suas tarefas com qualidade e entregar resultados. Como nós comentamos, não é porque é um modelo tradicional que ele é necessariamente ruim, mas ele acaba sendo mais rígido e mais demorado do que modelos mais flexíveis, onde as pessoas e as equipes interagem entre si, podem alternar a ordem de algumas tarefas e que podem evitar retrabalhos, pois, como comentamos, nesse modelo cascata, assim que uma equipe termina a sua tarefa e repassa para outra, muitas vezes pode ser que essa tarefa não tenha sido bem validada, não teve tantos momentos para validar o que foi de fato entregue, não teve momentos para que as equipes interagissem entre si. Então, algumas equipes podem ficar responsáveis por cuidar do retrabalho, de ajustar tarefas que deveriam ter sido bem feitas anteriormente, a depender do nível de padronização, do nível de qualidade utilizado em cada uma dessas equipes. Outro modelo que temos é o modelo Lean. O Lean, ele é um modelo inspirado no sistema Toyota de produção, em linhas de produção manuais e automatizadas de produtos para o consumo final. Ele é um conjunto de princípios, um conjunto de aplicações e regras para enxugar processos, ou seja, reduzir desperdícios de tempo, de dinheiro, de recursos, de pessoas e de atividades usadas nessa empresa na execução desses processos. Ele é um conjunto de regras que busca potencializar a qualidade da empresa, a qualidade dos produtos, reduzindo gastos e garantindo que esses fluxos de trabalho sejam praticamente ininterruptos, que eles sejam constantes, que esteja todo mundo ciente do que está acontecendo e podendo realizar os seus trabalhos da melhor forma possível, mas gastando o mínimo possível. O Lean, ele é um modelo muito focado em reduzir desperdícios.
justamente por tentar melhorar processos que já existem, reduzindo os desperdícios, reduzindo as demoras deles, ele é um modelo mais reativo do que proativo. Ele primeiro precisa entender o processo, analisar tudo que existe no processo e, a partir disso, pensar em mudanças para fazer depois que o processo já foi definido. Ele é mais focado para a empresa reduzir desperdícios de gasto, tempo e de atividades de pessoas. Ele é muito utilizado em operações que são repetitivas e conhecidas pelas pessoas, justamente para entender melhores padrões que reduzam tempos e gastos de dinheiro e outros recursos que essas pessoas, essas equipes têm durante a execução dos trabalhos. Temos, dentro de sistemas ágeis, o modelo Kanban. O Kanban ele pode ser aplicado como uma ferramenta, como um sistema para controle de fluxos e de trabalhos das respectivas entregas de cada uma das equipes envolvidas. Seu objetivo principal é auxiliar as pessoas da organização, a todo mundo do time, a entender o que está sendo feito, por quem está sendo feito, o que foi feito anteriormente e o que será feito na sequência, ou seja, cada status atual, passado e futuro de cada uma das atividades necessárias para o projeto, de cada uma das atividades que foi definida inicialmente para fazer parte do projeto. Ele ajuda no sequenciamento das atividades para todo mundo ter a clareza do que está acontecendo, o que já aconteceu e o que está previsto para acontecer, para que todos tenham um entendimento de como devem ser feitos os trabalhos da melhor forma. Todo mundo trabalhando desde individualmente até em equipe, sabendo conversar com cada uma das pessoas envolvidas para auxiliar a elas a executarem os seus trabalhos da melhor maneira. Ele é um sistema de gestão de trabalho, de execução de trabalhos, que é um pouco repetitivo, ele depende da disciplina de cada um, já que as pessoas têm que utilizar essa ferramenta para informar o status de cada uma das atividades, para manter um modelo ágil de comunicação. Ele depende que cada um realmente esteja disposto a atualizar essas informações, a compartilhar com as pessoas envolvidas, e justamente por isso, ele acaba tendo que resumir algumas dessas comunicações, para não ficarem processos tão demorados, justamente pensando na agilidade do time, pode ser que algumas dessas informações sejam resumidas demais, o que atrapalha o entendimento de outras pessoas que talvez precisassem de um modelo mais detalhado para saber o status de cada uma dessas tarefas. Ainda assim, ele é muito utilizado de forma independente para empresas, para equipes que usam modelos ágeis, e também em conjunto com outros modelos e até frameworks que já existem dentro desse conceito ágil. Um desses frameworks é o framework Scrum, tão famoso, tão desejado pelas empresas. Ele é um framework ágil destinado à adaptação de problemas complexos que estejam acontecendo dentro das equipes, dentro dos projetos, durante o desenvolvimento de produtos, durante o desenvolvimento até de serviços. Ele ajuda essas equipes, ele ajuda as empresas a adaptarem as mudanças que têm que ser feitas para entregar o produto com a melhor qualidade possível, fazendo todo mundo estar ciente do que deve ser feito e de como deve ser feito. Ele não é uma metodologia, ele não dita regras do que exatamente fazer ao pé da letra. Ele é um conjunto de práticas empíricas, ou seja, baseadas na experimentação ao longo do tempo, para que todo mundo tenha ciência de qual que é a realidade atual e o que pode ser flexibilizado dentro das atitudes realizadas dentro dessa realidade. Ele é um conjunto de orientações, rotinas e lista de artefatos que devem ser concluídos, que devem ser construídos pelas pessoas para aprimorar as entregas do time. Ele é um modelo extremamente flexível, justamente por isso é um modelo flexível até demais. Isso é um ponto negativo para várias pessoas, porque ele tem um excesso de informalidade, já que ele não é uma regra, não é um método científico. Algumas questões podem ser interpretadas de maneiras distintas entre algumas pessoas, e algumas informações estão até pendentes, pelo menos é o que dizem alguns desenvolvedores e gestores de projetos que usam essa metodologia. Da mesma forma, ele requer alta coordenação. Isso é bom para as equipes, justamente faz as pessoas ficarem treinadas para serem coordenadas e para se coordenarem de uma maneira otimizada, só que requer um exagero de coordenação para todo mundo saber o que realmente tem que ser feito, o que realmente deve ser executado dentro das tarefas nesse modelo empírico de experimentação, de vivência no dia a dia. Alguns pilares desse framework Scrum são a transparência, a inspeção e a adaptação. Ele prega que todo o trabalho e todos os itens executados para esse trabalho
devem ser definidos e devem ser conhecidos por todo mundo envolvido no projeto. Ele prega que todos os artefatos do trabalho, utilizando o modelo Scrum, devem ser inspecionados com frequência por todas as pessoas do time, ou pelo menos por alguns responsáveis específicos, para que sejam detectados potenciais problemas, potenciais atrasos, potenciais falhas nos resultados que são desejados inicialmente. Ele também prega a adaptação imediata nos processos, nas atividades das pessoas, ou até no que já está sendo feito no produto, de forma rápida, de forma ágil, para minimizar erros e desvios do desejo da equipe a partir do momento que foi detectada uma mudança ou uma necessidade de mudança. Esses pilares, então, fazem os times ficarem cientes de tudo que está acontecendo no projeto, fazem os times avaliarem o que está acontecendo continuamente e fazem os times poderem ter a capacidade de se adaptar a mudanças para melhorar o processo, para garantir que o produto, que os trabalhos feitos realmente entreguem o melhor valor possível. Em vez de seguir um plano à risca, tendo a chance de entregar algo que está falho ou que nem é mais necessário para o cliente, o Scrum ajuda os times a se adaptarem sempre que necessário. Além do Scrum, do Lean, do Kanban e até do modelo tradicional cascata, podem existir vários outros modelos, várias outras metodologias, conforme as empresas, conforme as equipes veem a necessidade. Assim como o Scrum foi feito depois do modelo cascata, que era tradicional, novos modelos, novas metodologias e frameworks também podem ser criados. Afinal, isso já foi feito antes. Em várias épocas do mundo, em diferentes mercados, para diferentes empresas, modelos, práticas e ferramentas são adotados, tudo para garantir que o trabalho seja feito da melhor forma e, claro, que o produto em si saia da melhor maneira para o consumidor final. Então, seja lá qual for o modelo, metodologia, framework ou ferramenta que você e sua equipe vão analisar a criação, o importante é garantir que ele promova resultados de qualidade positiva para os clientes, que ele mantenha a saúde e o bem-estar das pessoas e das equipes responsáveis, e claro que ele considere todas as incertezas e mudanças que podem acontecer no mercado e que ele garanta a otimização do uso dos recursos da empresa. Então, modelos, metodologias e frameworks podem ser criados a qualquer momento. Modelos que já existem também podem ser adaptados conforme as equipes veem a necessidade, mas eles precisam garantir que o que for sair para o cliente final esteja na melhor qualidade possível, que a equipe não se desgastou tanto assim para isso, e claro que a empresa não teve gastos desnecessários para isso. Uma frase atribuída ao Kevin Kelly, fundador da revista Wired sobre assuntos de tecnologia, diz que problemas que temos hoje foram causados por tecnologias de ontem. Assim como a maioria das tecnologias que já usamos hoje causarão os problemas da manhã. Isso denota para a gente um processo de melhoria contínua, de prática insatisfação do ser humano. Nós criamos produtos, criamos serviços, tecnologias que resolvem vários problemas, mas com o passar do tempo, a gente acha que eles passam a ser os novos problemas para a gente. Então a gente fica descontente com o modelo atual. Cada vez mais nós queremos processos, queremos produtos rápidos, baratos, de qualidade melhor do que já tinha. Então a gente fica insatisfeito com o passar do tempo. E isso faz parte do modelo de criação de frameworks e metodologias ágeis, justamente para adaptar as empresas, adaptar as equipes a criarem novos processos que melhor satisfaçam a elas, contanto que também satisfaçam os clientes finais que vão usar os produtos e os serviços criados por essas pessoas.